Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você aprender a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad. Sou Diego Rangel, investidor Profad. E aí, Diegão, tranquilo? Tudo certo. Isso aí. E aqui com o nosso especialista em produtividade financeira, Renan Diego. E aí, Renanzão? Bora evoluir. Isso aí. Renanzão aqui que... Hoje o nosso tema tá bem massa, né? Renan é um cara próprio para falar disso, um cara certificado. A gente tá continuando a nossa série falando sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, né, Renan? Então a gente tá destrinchando cada detalhe aqui. E por que eu falei que ninguém é melhor do que ele? Por quê, Renan? Fala aí. Eu sou certificado, sou trainer certificado, né, pelo T. Havek, a metodologia dele. Então, enfim, já fiz todos os treinamentos dele, já tem certificado. O T. Havek, ele é o autor, né, um bilionário, autor do livro Segredos da Mente Milionária. Então, eu fui treinado por ele, né, por toda a metodologia dele. Então, enfim. Muita propriedade nisso. A gente vai trabalhar aqui bastante coisa interessante. E realmente esses conceitos são os que fazem virar o jogo. Não é só sobre dinheiro, é sobre você ter a mentalidade certa que o dinheiro vem. Massa. E nos episódios anteriores a gente falou bastante sobre modelo de dinheiro, como funciona o modelo de dinheiro desde quando você nasceu até os dias de hoje e aplicando muita coisa na realidade. Se você não assistiu, não tem problema, você pode continuar aqui nesse episódio. A gente vai deixar na descrição também o link de todos os outros episódios, caso você queira assistir na sequência. Mas isso não te impede de você escutar e assistir esse episódio aqui com a gente agora, tá bom? E hoje a gente vai falar especificamente, a gente vai começar a entrar numa parte do livro que ele fala sobre os arquivos de riqueza. Hoje, propriamente, Renan, a gente vai falar do arquivo número 1 de riqueza. O que é esse arquivo número 1? Então, a maioria do que versa aqui o arquivo número 1, ele já começa falando o seguinte, ó, trouxe aqui o mapa mental, né, como você já sabe. Aquele material esperto. Que aí vai facilitar pra gente. Então ele tem uma frase que fala: as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. Eu crio a minha própria vida. Isso aqui é a mentalidade das pessoas ricas. O que elas acreditam? E já as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Então, olha só que coisa interessante. A gente está falando de mentalidade pobre, não é de dinheiro, é mentalidade, é mente. Então, na minha vida sempre acontece coisa, sabe? Aquele tipo, pô, sempre comigo, sempre. Isso aí é mentalidade de pobre. Pobre, uhum. O rico, ele fala, cara, eu crio a minha própria vida. Eu faço acontecer. Né? A gente estava conversando aqui ainda há pouco, e aí falando, não tem possibilidade, não lembro do que a gente estava falando, mas não tem possibilidade de voltar para o que era antes. Porque eu crio a minha própria vida. Eu crio a minha realidade. Eu falo, se não der certo, volto do jeito que estava. É mentalidade de pobre. Entendeu? Verdade. Então, a gente já começa aqui, pé na porta, porque isso aqui é fundamental, né? Eu crio a minha própria vida. É como o rico pensa. E na minha vida as coisas acontecem. É como os pobres pensam. É isso, Diegão? É isso aí, cara. E se você que tá ouvindo tá na dúvida, será que eu tô com a mentalidade de eu criar a minha própria vida? Ou na minha vida as coisas acontecem? Um bom exercício é você lembrar das últimas conversas que você teve com seus amigos, com seus familiares. Se você estava falando sobre criar a sua própria vida ou falando sobre coisas que aconteceram na sua vida. Porque isso aí é profundo. Se você tem conversado muito numa postura das coisas que estão acontecendo na sua vida, meu trabalho isso, eu ganho tanto, você tá com uma mentalidade das coisas acontecendo na sua vida. Isso aí, na minha vida as coisas acontecem. Agora, quando a conversa é uma conversa, cara, eu tô pensando em fazer isso aqui porque isso aqui aconteceu, mas eu vou fazer isso e eu vou criar isso. Então, se você tá na dúvida, faz essa reflexão aí e, dependendo da reflexão, vem o convite, né? O convite para começar a ter conversas e pensamentos de criar a própria vida e não sair do pensamento da música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Literalmente isso, né? Até, cara, foi na igreja que eu ouvi, né? Essa ideia que eu falei aqui com vocês aqui agora foi sobre uma coisa que eu ouvi na igreja. Tava uma passagem lá que falava de reis e escravos. E aqui a gente não tá falando, né, de escravo nem de rei, mas lá era uma analogia, era uma passagem que falava que não dá pra você ter uma vida de rei tendo conversa de escravo. Então, não dá pra você ter uma vida próspera tendo uma conversa de gente que não é próspera. Exato. Então, se você analisar as conversas que você tá tendo hoje,
É conversa de rei ou conversa de escravo? E não é, né, mais uma vez, mas você está tendo uma conversa de criar coisas para sua vida ou uma conversa de questionar o que está acontecendo na sua vida? Então, é só lembrar aí que você vai chegar numa resposta. Boa, muito bom. E aí tem outra parte aqui do livro que ele fala assim, você precisa acreditar que está no começo da sua vida, em especial da sua vida financeira. Caso contrário, você tem uma crença enraizada de que exerce pouco ou nenhum controle sobre sua própria vida. Logo, exerce pouco ou nenhum controle sobre o seu sucesso financeiro. Então, muitas pessoas, né, refletindo sobre isso, elas ficam pensando que, na verdade, elas nem pensam em, cara, como tá minha vida? Tá no início, tá... Tem que pensar, cara, agora tá no começo da minha vida financeira. O que eu preciso fazer para ter sucesso financeiro? É o quê? O que eu preciso fazer? E aí, depois do quê, quem pode me ajudar com isso? Né? E depois quanto custa para eu chegar nisso? E o quanto custa, muita gente vai achar, precisa de 1 milhão para ser um milionário. E não. Só precisa de saber, para eu estar com alguém que eu preciso daquilo que eu preciso. Por exemplo, quando eu comecei, meu primeiro mentor virou chave na minha cabeça, assim, né? Vamos pensar. Foi o próprio T. Harv Eker, que eu li O Segredo da Mente Milionária. Quanto custa um livro desse? R$30. 30, isso aí. Então você vê quem, como e quanto. Resolvido. Beleza, mas ali foi um livro. Depois, foi um outro livro. Pai Rico, Pai Pobre. Robert Kiyosaki. Sei lá, deve ser uns R$50. Beleza. E você foi subindo. Eu lembro que no T. Harv Eker, mesma coisa. Você foi num evento dele. Depois você vai no evento. Depois você vai... Participei do programa premium dele, as certificações. Mais de R$50 mil. Aí depois você tá... Depois veio o Flávio Augusto, que veio na minha vida, né? E aí o Flávio Augusto me despertou pros negócios. Quanto que eu tava investindo? Nada, só precisava estar na internet acompanhando ele. Total. E eu falei, eu lembro que você ouvia muito podcast dele podcast, e tal. Acompanhava Ele tava geração no seu de ciclo. valor. Então, assim, ele era meu mentor, ele só não sabia. Mas eu sabia. E o mais curioso, né? Final de semana eu tava com ele. E aí vocês sabem, né? Eu tô participando de um grupo que ele tá conduzindo. E eu falei isso pra ele. Falei, Flávio, cara, sou lá do Rio de Janeiro também, pegava trem e saía, só que eu saía de Piedade pra ir pra Bangu, né? Tu ia de Bangu pro centro. Aí ele, então tu também é Bangu e tal. Aí eu falei, cara, você sempre foi meu mentor. Você só não sabia. E agora você tá sabendo. Por quê? Massa. É isso, velho. Então, assim, claro, hoje é outra cifra pra estar próximo dele. Mas naquele momento, eu só tô lá próximo dele porque eu designei ele como mentor. Então, essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Você não precisa, não, mas eu não tenho R$250 mil pra estar num grupo desses caras. Tá bom, mas tu tem um celular? Tu tem rede social? Segue uma pessoa. Às vezes as pessoas falam, Renan, eu não tenho R$10 mil pra fazer consultoria contigo. Tá bom, mas tu já fez um treinamento meu? Tu já me segue nas redes sociais? Entendeu? Às vezes tu vai fazer um treinamento que é R$1.700. Já vai estar próximo. Depois você vai pro Clube dos Milionários. 2.000 e pouco. Depois você vai subindo de nível. Até o dia que você vai falar, cara, agora eu tô com R$50 mil no teu grupo de Mastermind. Maravilha, que legal. Agora você tá aqui. Então é esse processo. E a maioria das pessoas, elas não tem nem essa visão de, tipo, quem é o mentor? Se eu perguntar aqui, para e pensa, galera, quem é o seu mentor da tua vida financeira hoje? Se você não tem até hoje, não tá claro, designa um agora. Designa. Agora segue ele em tudo que você faz. Tudo que você for pensar de dinheiro, ele é o cara que você vai seguir, modelar. Quem é o teu mentor de... Se você tem um negócio, de negócio. Se você não tem um negócio, quem é o teu mentor de carreira? Tem que ter isso, velho. Se não tiver, tu não cresce. Total. É o norte. Tu tem que ter lá o... Como é que é? Eu acho que o Wendel Carvalho que falou isso uma vez, quando tava no evento dele, ele falou, quem é o teu coelho? Porque o coelho é aquele que sai disparado, né? Uhum. Então quem é a pessoa que você vai estar acompanhando? Porque ele vai estar lá na frente, tu tem que acompanhar. Quem é o teu coelho? Né? Legal. Então para e pensa nisso. Tipo, quem é o teu coelho, Diegão? Sabe? Sim. Quem é o cara do marketing, teu coelho? Né? O Diego tá em grupos de Mastermind, tá lá com a galera do Érico Rocha, do marketing digital. Por quê? Tem que ter os coelhos, velho. E muita gente nem tem noção disso. Não tem... Tipo, quem é o teu coelho financeiro? Quem é o teu coelho profissional? Da área que você faz, seja qual for. Se a gente não tem um coelho, cara, se a gente for o coelho, ferrou. A gente que dita A gente tá a no lugar velocidade. errado, né? A gente dita a velocidade, porque eu posso correr, eu posso estar caminhando e as pessoas atrás vão me acompanhar. Até o dia que um coelho te passa. Aí ele vira o teu coelho. O pior é quando alguém te passa
ele é o teu coelho, mas você não tem clareza ou não tem humildade de reconhecer que ele é o teu coelho para você começar a seguir ele. Então é sobre isso aqui, né? É assim que você vai ter sucesso financeiro. Legal, e essa questão de visão, né? De onde eu quero chegar, quem eu quero que me aproximar, quem eu quero que seja meu mentor. Embora você já falava, ele já era meu mentor desde aquele momento. É uma visão assim, onde que eu quero chegar no futuro? É no futuro, só que você já começa a tomar ações no presente, se preparando para esse futuro acontecer. Eu gosto de pensar que é meio que assim, imagina que você tem um terreno, você comprou um terreno, só que hoje você não tem dinheiro para fazer uma casa de 1 milhão. Só que você quer fazer uma casa de 1 milhão. Só que aí, por não ter esse dinheiro, você vai lá e não deixa espaço, constrói um cômodo no meio do terreno, não deixa espaço para fazer uma casa de 1 milhão, não deixa espaço para piscina, não deixa espaço para churrasqueira. Por quê? Porque hoje as suas circunstâncias atuais não te permitem construir. Só que você está tomando ações baseadas nas circunstâncias atuais. Só que você não está deixando espaço para no futuro você construir algo grandioso. Então, quando o Renan fala, lá atrás, eu não podia estar no grupo dele. Só que ele já era meu mentor. Só que ele já estava deixando espaço para isso acontecer no futuro. Então, assim, você que está aí escutando, talvez hoje você não tenha condição de ter uma consultoria individual com o Renan. Só que qual que é o passo que você pode dar? Talvez entrar num primeiro treinamento. E quando você está fazendo isso, você está deixando espaço para 1 milhão, né? Você está deixando espaço para 1 milhão. Você está construindo, você tem o terreno ali, você não tem o dinheiro para construir a piscina, só que você já está deixando o espaço da piscina, cara. Você não tem o dinheiro para construir a suíte da casa, só que você já está deixando espaço no terreno para construir. Porque a hora vai chegar. Só que se você não deixa espaço hoje e fica vivendo, não, mas se hoje eu não tenho dinheiro... Vou fazer o que dá. Vou fazer um puxadinho aqui de qualquer jeito e vou fazer na frente da casa. Não vou deixar nem espaço para garagem, porque eu não tenho dinheiro para comprar carro. E eu conheço gente que fez uma casa que não deixou espaço. Ah, cara, eu não tenho dinheiro, vou fazer logo aqui na frente. É o que eu tenho. Então, assim, é a visão ali que a gente falou no início logo. Né? Ele deixa a vida levar ele. A minha vida é essa, eu vou seguir conforme a minha vida. E não eu vou criar a minha própria vida. Né? Isso que você falou, caramba, faz total sentido. E eu lembro quando eu fui abrir o meu negócio, né? A primeira vez que eu fui abrir um CNPJ. Aí eu fui num contador, ele falou, dá pra abrir MEI, dá pra abrir Simples Nacional. Aí eu falei, tá bom, qual que é a diferença? Faturamento. Aí ele falou, MEI você consegue, na época era 60 mil, acho que no ano, agora até aumentou. Aí 60 mil reais. E eu tava saindo do meio corporativo pro meu negócio. Eu não sabia quanto eu ia faturar. Eu falei, 60 mil? Quero faturar só 60 não. Mas se você for pro Simples Nacional, tu já vai pagar um imposto mais caro. E até quanto? Primeiro passo é 180 mil. Eu falei, é isso aí que eu quero. Tipo, eu não sabia como, mas eu sabia o que eu não queria. Né? E até o lance da visão que você falou. Eu lembro que eu sempre tive esses coelhos. No meio corporativo, eu queria ser gerente. E eu olhava pros meus gerentes e eu olhava, cara, quero ser igual a ele. Até o dia que eu olhei e falei, cara, não quero mais ser gerente. Porque os meus gerentes não eram o meu exemplo. Não me inspiravam quem eu queria ser. Olha que louco. Foi quando eu comecei a pensar, cara, todo gerente que muda tem essa percepção. Ou seja, não tem tempo pra família, tá só reclamando da família, tá estressado, tá gordo, tá se separando, tá traindo mulher, a mulher tá traindo, tá... Falei, cara, não quero essa vida pra mim. E saía um, entrava outro, saía... Falei, a mesma coisa. E foi quando eu decidi, cara, então eu vou criar a minha empresa, que eu vou ditar as regras. Sim. Sabe? Então é muito sobre isso, cara. Quando tu tem um norte, tu tem um coisa. Até pra dizer, cara, não é esse norte que eu quero. Não é aquele coelho que eu quero. Então, no meio do caminho, fala, sempre minha vida toda, o meu planejamento estratégico era ser gerente de uma multinacional. E quando chegou num ponto, na verdade era ser diretor. E aí quando chegou num ponto que eu já era gestor, mas eu não... E o próximo passo, eu falei, ser diretor aqui não quero, não me agrada mais. Uhum. Olha que louco, né? Então, você toma essas decisões que vai te fazendo passar. E esse lance do terreno, foi incrível, Diego, porque traz muita reflexão, né? Deixa espaço pra piscina, né, velho? E assim, não tem piscina agora. Não tem agora. E aí, a mentalidade pobre não tenho piscina. Não tem como eu ter piscina. A mentalidade próspera o que eu preciso pra fazer uma piscina? Quanto custa uma piscina? Quem pode me ajudar que já fez piscina? Lembra? Onde pega sol nesse terreno que eu já vou deixar esse espaço? É isso o que, quem e quanto. E eu vou criar essa parada, né? E quando você sabe quanto custa, não quer dizer que você vai fazer agora, mas quer dizer que você já sabe quanto custa. É o primeiro passo. Muita gente quer fazer alguma coisa e não sabe nem quanto custa. Quando fala, eu tenho um sonho. Eu lembro que eu dei uma palestra, não sei se o Matheus estava lá com a gente, que aí uma palestra corporativa. E aí eu falei, qual é o seu sonho? Perguntei na plateia. Aí o cara falou, é pegar um veleiro,
comprar um veleiro e dar a volta ao mundo. Eu falei, interessante, legal. Aí ele, mas muito difícil. Eu falei, por que é difícil? Ele falou, possível, muito caro. Aí eu falei, sério, é? Quanto que é? Aí ele, sei lá, muito dinheiro. Aí eu falei, porra, ele não sabe quanto é. Eu falei, mas tu não sabe quanto é? Quanto custa um veleiro? Aí ele, não sei. Eu falei, quanto custa um veleiro? Aí ele, sei lá, deve ser. Eu falei, não, tu não sabe quanto é? Não. Quanto custa, você que vai, tem que ter uma pessoa que vai pilotar, é assim que fala e tal. Não, eu não sei. Ele não sabia nada, só tinha um sonho. Eu falei, beleza, então o que você vai fazer? Cria um plano de ação. Será que precisa comprar ou se você alugar ou contratar alguém que já vai te levar pra... caramba, Ou seja, você cria um planejamento. E mesmo que ele não tenha o dinheiro agora, mas ele sabe agora custa 300 mil pra dar a volta ao mundo, sei lá. Ou nem é isso tudo, sabe? Às vezes se eu alugar alguém, um veleiro de alguém... As pessoas, elas viajam tanto que até o sonho delas, elas não têm clareza. Isso é verdade. Então pé no chão. Sabe, cara, onde que bate sol? Então vou deixar esse espacinho aqui da piscina, né, Diego? É isso aí. Eu não tenho carro agora, mas eu pretendo ter. Então vou deixar o espaço aqui da garagem. Garagem para 2 carros, porque vai ter o meu carro e vai ter o carro da minha esposa. Massa. Isso é mentalidade próspera, entendeu? É mentalidade de abundância. Então é exatamente isso aqui que a gente tá falando. E pra gente, né, a gente vem... sempre fala assim, o Joel fala que sucesso é treinável, né? Joel J. Sucesso é treinável. E o mais legal eu não sei se você tinha essa mentalidade anos atrás, Diego. Tu tinha já? Claro tu construiria a casa no meio ou tu já... Mas o muito legal ver a nossa evolução. Eu falo nossa mesmo, porque sim. O padrão cria aí, constrói uma kitnetzinha aí, já vamos só morar dentro. Uhum. Né? O padrão era assim, piscina, cara, com o dinheiro da piscina, eu faria isso aqui. Mas pensando só na circunstância atual, no dia de hoje. Pô, piscina, 2 carros na garagem. Com 2 carros, se eu tivesse 2 carros na garagem, eu terminaria a casa. Mas não é sobre o agora, né? Total. Mas o que a gente... E o sucesso é treinável. Então, assim, você que tá aí ouvindo esse podcast, tá acompanhando a gente, tá acompanhando o livro, é o primeiro passo. Não tenta também querer, sabe, entrar tudo agora. Uma hora vai ser natural. Né? Como o Diego trouxe esse exemplo, é natural hoje pra ele, mas antes não era. Então, é muito legal essa parada da gente poder tá sempre trazendo um download da nossa mente, né? A gente trazer... Porque a nossa mente é um software, né? A gente sempre passa antivírus, a gente muda o programa, né? O próprio celular. Vira e mexe, parece que, agora tem que atualizar o iOS, né? iOS. O iOS. Tipo, agora é 14, agora é 15, agora... Aí, pô, atualiza. E por que tu não atualiza o teu software aí, que é o principal? Exato. E ele fala muito lá no livro, Renan, que as pessoas de mentalidade pobre, elas se colocam, né, na posição de vítima e por isso que acontece essas coisas. Quais são os passos para a gente identificar se a pessoa está se colocando ou não no papel de vítima? Né? Eu sei que tem alguns passos ali que a gente... Existem 3 pistas óbvias assim que o livro traz, né? A primeira pista é a culpa é dos outros. Sabe aquela pessoa? Cara, a culpa é do Gabriel que tá ali passando os vídeos, tá mudando de tela e tal. A culpa é dele, irmão. Se eu não dei o sinal, a culpa é dele. É vítima. Ponto. Total. Segunda pista, né? Eu trouxe aqui, no mapa mental. Sempre há uma justificativa. Por exemplo, quando eu falei a primeira pista, eu olhei pra tela, não apareceu lá. Aí eu poderia trazer a culpa do Gabriel, que é o nosso videomaker agora, hoje. Mas eu tenho que assumir essa responsabilidade. E aí o que eu fiz na segunda vez? A segunda pista, tô aqui compartilhando no mapa mental, ele, já soltou lá. Você entende a responsabilidade de quem é? Uhum. Eu posso ser vítima ou eu posso assumir a responsabilidade. Então sempre há uma justificativa, sabe? Essa é a segunda pista. Sabe aquela pessoa que sempre justifica? É aquela pessoa que sempre tá debatendo? E o mais interessante, né? Eu tô nesse grupo que tem bilionários, multimilionários, e uma das coisas que uma hora a gente tinha que ir lá pra frente falar sobre o nosso modelo de negócio. E aí o Flávio Augusto dando porrada na galera, assim, no bom sentido de, cara, isso não é um modelo de negócio, isso aqui é uma esteira de produto. Isso aqui não... E as pessoas querendo debater, não, justificar. Falar, não, mas eu sei, mas... A primeira coisa era, não tem réplica. Não tem. Você só vai ouvir. Exatamente isso. Não tem justificativa. Tipo, não tem. Por mais que tenha um bom motivo pra você falar, se você não trouxe um negócio que deveria ser, escuta só, pô. Sacou? Uhum. Então a pessoa que fica muito... Não, cara, hoje o podcast foi massa. Mas, Renato, tava com a energia meio baixa.
Não, cara, porque eu fiz um outro podcast, depois eu vou fazer a live, eu vou fazer não sei o quê, tô cheio de coisa pra resolver. Justificativa. E daí, velho? Uhum. Tua performance caiu. Ponto final. Total. Escuta e vê como que eu posso fazer pra, em meio a tudo isso aqui de justificativa que eu ia dar, eu consiga performar bem no próximo. Entendeu? Então é muito sobre isso. Ele fala sempre há uma justificativa. É a segunda pista. Então, por exemplo, trazendo pro dinheiro, né? Dinheiro não é tão importante assim, não. Sabe aquele lance? Não, cara, já dá pra pagar as contas, tá bom. Já viram alguém assim? Tipo, não, Com dando pra pagar as certeza. contas, tranquilo, cara. Então toda pessoa que diz que dinheiro não é importante, não tem dinheiro nenhum. Para e pensa. É claro. Porque a gente falou aqui em outros podcasts que a gente atrai aquilo justamente que a gente fala, que a gente pensa. E se ela pensa que dinheiro não é tão importante assim, o que que ela vai ter? É a verdade dela. Ela tá certa. Total. Quando as pessoas hoje às vezes se assustam, né? Que elas falam assim. Quando fala alguma coisa pra mim que eu não. Tipo assim, não faz sentido pra mim, eu confirmo com ela. Porque a pessoa já sabe que tá errado e ela quer uma autoconfirmação, sabe? Tipo, dinheiro não é importante, não, né, Diego? É, Aí dinheiro tu não é vai lá e importante, fala, não. Não é não, cara. Tipo, sério? Às vezes a pessoa toma até um choque que ela É, esperava você falar que, cara, tá maluco? Claro que dinheiro é importante. Aí tu concorda, a pessoa fica até broxa. E ela fala, ué, pô, tu que é dos investimentos falando isso, essa é a tua verdade, tô confirmando com você, mas não é a minha verdade. Entende a parada? Tipo, as pessoas querem... Quebra ela na hora esse gelo. Então assim, os ricos entendem a importância do dinheiro e o lugar que ele ocupa na sociedade. Olha só. Os ricos entendem a importância do dinheiro e o lugar que ele ocupa na sociedade. Então, dinheiro é importante, sim. Quem falou que não? Dinheiro é importante, Total. né? E aí tem o princípio da riqueza nesse ponto, né? Que ele fala: o dinheiro é extremamente importante nas áreas em que produz resultados e insignificante nos campos em que não tem utilidade. Ó, que foda. É. De novo, ó. O dinheiro é extremamente importante nas áreas em que produz resultados. Insignificante nos campos em que não tem utilidade. Então, tipo, o dinheiro é importante quando tu gera resultado. Quando não gera, é insignificante. Se não tem utilidade. Né? Então, esse aqui é a segunda pista, né? E aí a terceira pista, pra saber se a pessoa tá se fazendo de vítima ou não, é viver se queixando. Sabe aquela pessoa, tipo... Pô, tá agarrando pra caramba. Uhum. Já viu essa aí, né? Já, direto. Tô quebrada. Meio corporativo, então. Tô todo encaralucado. Encalacrado, todo encalacrado. Cara, tá se queixando, então assim, ele fala no livro aqui, queixar-se é a pior coisa que alguém pode fazer. Por quê? Aquilo que focalizamos se expande. Então, se estou focando na queixa, eu vou ter o quê? Mais queixas. É muito foda esse livro, né? Então, assim, princípio de riqueza. A pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins. Vivo e pulsante. Pô, Ó, que top. forte, hein? A pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins. Vivo e pulsante. Então, é aquela parada, cara. Ela vai atrair pessoas assim, mas vai repelir quem não tá nessa vibe. Então, aquela pessoa que só reclama é um imã de coisa ruim. Ô, coisa... Puta, velho, tipo, eu vi no Netflix, né? Agora tem um novo negócio lá do Whindersson. O stand-up dele. Vocês já viram? Não, nunca vi, não. É legal. E aí ele fala uma hora que ele... velho, aí só passa de graça bem ao meio-dia, na hora do almoço. Pior que é. E ele fala, porra, cara, o cara pra gostar de desgraça, meu pai. Aí ele fala, meu pai, irmão. Aí o cara fala lá, morreu 3 pessoas, um foi baleado, outro passou por cima, foi esquartejado, porque... Aí meu pai tá chupando osso. Porra, velho, parece que tem satisfação. Então, assim, é muito sobre isso. Ou seja, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Porra, tu tá atraindo essa parada. E ele fala que a gente tem que se afastar mesmo desse tipo de pessoa, né? Exato, porque ó, ele fala aqui uma parte do livro assim, ó. Você tem que fazer questão absoluta de não ficar na companhia de pessoas que vivem reclamando. A energia negativa é contagiosa. Pior que é. Mais do que a positiva até. Isso aí se dá muito pelo ambiente. Às vezes tu entra num Uber, o cara começa a te falar alguma coisa que aconteceu, ou com ele, ou que, você viu no repórter, não sei o que, a carreta tombou e teve assalto não sei aonde. Você tende a comentar algum outro fato que aconteceu numa outra vez no mesmo local. Quer contar uma desgraça pior, Tu né? quer contar uma desgraça pior pra tá ali junto. Quer ganhar na competição, né? E às vezes, tu conta uma coisa boa e morre até o assunto. Fica aquele silêncio. Que legal. Tu fala só que legal. O assunto não se estende.
Então faz total sentido. Não sei se já aconteceu com vocês na prática também, mas Sim, demais. acontece direto, entendeu? E você sabe por que as pessoas têm essa sedução por catástrofe, por coisa ruim? Já viu quando tem um acidente Por coisa negativa, na- não faço na ideia. estrada, todo mundo quer parar pra ver? O trânsito não é do acidente, é da galera parando pra ver, né? Da galera parando pra ver. E por que esses programas curioso, sensacionalistas, né, que mostram ali, morreu, matou, por que o ser humano tem essa sedução, né, essa ficção por coisas ruins? Eu vi uma pesquisa que fala que nós somos seres que, lá atrás, a gente queria só sobreviver. Queria, vinha lá um tigre dente de sabre e tu queria fugir, né? E aí o ser humano ele ficou com esse instinto um pouco animal ainda, de que quando ele vê que um outro ser humano tá passando por algo ruim, ele se sente mais seguro porque aquilo não tá acontecendo com ele. Então esse lance de gostar de ver desgraça, de ver... É porque quando você vê alguém numa situação pior, inconscientemente você pensa, opa, Eu tô melhor. não foi comigo. Caraca. Sacou? Então as Entendi. pessoas que ficam ali, às vezes a gente não entende. E que isso sirva até pra você conversar, às vezes, né, com um parente, ou você que tá ouvindo aí que gosta disso. Cara, dá pra você se sentir bem e se sentir seguro olhando pras suas glórias, olhando pras coisas boas que estão acontecendo com você. E você não precisa olhar que alguém tá mal e seguir. E assim, a televisão e os programas acabam se aproveitando desse instinto, que é animal nosso, né? Tipo, ó, se o outro ali tá caído e tá morto, deixa eu dar uma olhadinha ali, que aí eu tenho a certeza de que eu tô bem. Sacou? Top. Sim. E olha a mente Faz treinada. sentido. Olha a mente treinada como é que vira o jogo. Você falou aí, eu trouxe uma parada aqui, buscando o que aconteceu hoje comigo. Eu fui dar nadada hoje, né? Aí eu saí, peguei a bicicleta, aí tô passando, aí passou um poste do meu lado, assim, dentro do condomínio, né? Aí você já sabe, né? O próprio livro, eu aprendi com o livro, né? Você passa abençoando as coisas que você, né? Ao invés de ter inveja, você abençoa aquilo. Uhum. E aí eu sempre estendo a mão e abençoo o dono do carro, a família do dono do carro. Uma benção no sentido de, quando eu estiver naquela situação, outras pessoas vão me abençoar. E aí eu na bicicleta eu olhei e falei assim, qualquer pessoa poderia pensar, caraca, eu não tenho um desse. Porra, esse aí deve ter roubado. Ah, esse aí, porra, já... O que eu pensei na hora? Eu falei, caraca, eu sou foda mesmo. Eu ainda não tenho um carro daquele, mas eu moro no mesmo condomínio que o cara que tem. Entende a parada que tu vira o jogo? Sim. Tu não se faz de vítima, tu se faz, porra, que foda que eu tô aqui. Esse cara mora no mesmo condomínio que eu. Entendeu? Então, é essa pegada, né? Muito de você se colocar que, cara, eu sou importante também. Eu não tô no momento ainda de ter uma Porsche, mas eu tô aqui e eu tô feliz do cara ter. E tá aqui do meu lado. Uhum. Entendeu? Me inspira mais, me deixa... O que eu preciso fazer pra ter? Quanto custa? Entendeu? Então, assim, antes eu nem sabia quanto custava. Né? E da mesma maneira que esse estudo mostra isso, de que quando você vê alguém ferrado ali com alguma questão, todo mundo gosta de ver pra se sentir melhor. Quando você vê alguém muito bem, Você não quer ver. você não quer ver. Por quê? Ao contrário, né? Porque você se sente pior. Total. Mas esse é um instinto animal, cara. Esse é um instinto... Mentalidade de pobre. Mentalidade de escassez, né? Então... Mentalidade rica eu quero estar com essas pessoas, eu quero ver o que ele fez, eu quero saber mais é o disso. exercício que a galera que tá ouvindo tem que fazer? Cara, próxima vez que você vê, você sabe que é um acidente, você não pode ajudar. Né? Claro que se você puder ajudar, você vai lá pra ajudar. Agora, você vai ali só pra olhar. Cara, Não, e o pior é a galera que filma, bota nos grupos do Filma. WhatsApp. Pô, Manda compartilha. pros repórteres da vida, que tem isso também, de e aí compartilhar. É potencializar aquele, né? Pô, vou filmar ainda pra mostrar pra outras pessoas que não é comigo. É com outra pessoa e eu tô bem, né? E isso, cara, não tem erro. Isso se dá muito pelo ambiente, as pessoas que você tá vivendo. Porque eu lembro, vocês falando aí, me passou aqui na cabeça, eu era um cara que quando eu comecei, andava e ando muito com o Renan. E no início da minha jornada, até como investidor e até nos nossos negócios, desde quando o Renan morava lá em Piedade, Renan vai lembrar, eu era um cara que na hora do almoço eu sempre ligava no repórter, né, Renan? Pra ver ali o repórter de meio-dia. E o Renan já não tinha esse costume, o Renan ficava agoniado. Eu lá na casa dele almoçava vendo um RJTV da vida. chupava o osso lá quando quebrou a perna. Tu falou isso, eu tava ali assistindo. E Pra rapaz, se sentir melhor, né? de Porra, deixa eu tanto, me sentir melhor. assim, o ambiente muda de fato. Quando eu comecei a frequentar a casa dele e a gente trabalhando junto e tudo mais, rapaz, hoje eu sou casado, tenho minha casa e eu nem almoço vendo mais TV. Eu até vejo ali, mas repórter, cara, eu nem não sei quanto tempo mais eu vejo repórter. Então, assim, é algo que muda e isso vai mudando a tua mentalidade, o ambiente que você tá, né? Hoje eu até vejo, mas vejo, por exemplo, um repórter de esporte,
que é algo que eu gosto, não fala de desgraça nenhuma e eu consigo acompanhar ali de boa. Mas hoje em dia me dá, cara, urticária, me dá alergia ver esse tipo de reportagem. Eu fico me questionando, às vezes quando eu vou na casa do meu pai tá assistindo, eu falo, cara, tu não cansa de ver essas desgraças aí não? Tu almoça vendo isso? Eu não consigo, Aí ele... nem me desce. Ih, morreu mais um ali, ó. nem me desce, mas ele fala que precisa ficar informado e tal. Eu falo, cara, tu ficar informado, passa um olho, entra na internet, passa um olho no jornal e tal, mas almoçar vendo desgraça aí não desce mais. Então, o ambiente muda. Fala muito sobre o que a gente vai ser lá na frente. Então, por isso que eu sou grudado nesse cara até hoje, meu irmão. Eu já te liberei. Liberou já te nada, liberei. maluco. Tá doido. E tem o princípio da riqueza que fala muito sobre isso, que é: não existem vítimas verdadeiramente ricas. Se você for vítima, você não vai ser rico. Então, não existe. Você é rico, é vítima. Então, exato, esse é um ponto, né? E eu sempre fui um cara muito de querer justificar. Porque eu sempre me achei assim um cara que... Não, pô, eu tô na razão, sabe? Eu aprendi muito a parar de ser esse cara nos grupos de mastermind que a gente participa. Porque a primeira vez que fizeram uma análise do nosso lançamento, velho, eu queria falar... Não, peraí, cara. Tu tá pagando caro pra eu olhar as coisas. Você quer ficar rebatendo, não, a gente vai perder tempo. E eu comecei a ver, depois eu comecei a analisar outras pessoas, mesmo padrão, porque a gente tenta justificar. E quando eu parei de ficar mais e escutar, muito mais coisas a gente consegue aplicar. Então assim, não é fácil, é um processo. Você que tá aí, talvez seja um Renan, como o Renan da vida, é um processo, mas vai funcionar, tá? E a vida depois disso, a vida sem ser vítima é muito melhor. Muito Pode ter melhor. certeza, né? Então, ó, tem uma frase aqui que ele fala o seguinte, pra complementar isso aqui. De hoje em diante, quando você vir culpando os outros... Não, quando você se vir. De novo aqui, ó. De hoje em diante, quando você se vir culpando os outros, se justificando ou se queixando, pare imediatamente. Lembre-se de que você está criando a sua vida e atraindo para ela, a todo momento, o sucesso ou algo negativo. Então, reclamou, tapa na cara, filho. Tipo, claro que não, é tapa na cara. Mas tipo, tem que ser assim pra aprender. Aqueles eventos de desenvolvimento pessoal, a galera bota aqueles pulseiras que quando você pensa, pô, é pra dar... Porque a dor leva pro teu cérebro, né? Tem gente que não gosta disso, mas que vai pra te dar aquele lembrete, tipo, ó, isso aqui tá errado. Então, para de reclamar, para de ficar. Se estiver reclamando de algum logo que ele Vai tapão nos peitos aqui, né? Então, e, Renan, pra gente fechar com chave de ouro, tem um desafio aí pra galera? Pra praticar isso? Cara, sempre tem, né? Mas aqui, pra esse tema de vítima, vamos fazer o seguinte. Vamos se comprometer. E a gente tá nessa também, tá? Não dar justificativas. Não culpar os outros por algo que deveria fazer, mas não fez. Durante 7 dias. Ou seja, vamos pensar sempre assim, ó. Cara, se eu falhei, eu não vou culpar outro. Até quando a responsabilidade era do outro. Por quê? Se eu sei que o outro errou e eu não ajudei, não orientei, sempre a responsabilidade é nossa. E quando a gente gerencia outras pessoas, né? Vocês sabem muito bem disso. Sim. Agora, a gente tem que trazer muito mais essa responsabilidade. Por mais que tenha sido um erro técnico da pessoa, mas será que eu orientei direito? Será que eu dei as coordenadas certas? Será que eu falei do prazo? Será que a minha comunicação foi certa? Então a responsabilidade é minha também. Então quando você traz essa responsabilidade, sem tirar da pessoa também. Porque tem esse ponto. Às vezes, não, Matheus errou, por exemplo, falhou. Matheus, relaxa, cara. Eu que te passei errado. Não, mas você poderia questionar. Porque, pensa bem, um lugar de alta performance é um lugar que todo mundo tem esse pensamento. Uhum. E não quer dizer que é um lugar que não vão ter falhas. Mas imagina que eu falhei. O Diego chega pra mim e fala: ô, Renan, tu deu mole aí, mas eu esqueci de falar isso. Então, tá tranquilo. Eu assumo aqui, pode deixar. E aí se eu viro pra ele e falo: não, mas eu podia ter questionado, Diego. Tu me passou isso aqui diferente, mas eu não questionei. Eu fui fazer sem pensar. Entende a diferença? Então, assim, Sim. Os dois estão errados. Mas nesse momento, os dois estão com alta responsabilidade. Do que só outra pessoa, tá bom, ele já assumiu a culpa dele mesmo. Daí vira o contrário. Lá, ó. Tá vendo? Sabe gerenciar, não sabe... Então, imagina um lugar, um ambiente onde todo mundo assume a sua responsabilidade. Até quando eu tô abaixo. Por quê? Se o gestor me passou alguma coisa e eu não entendi,
Não foi porque ele me passou de forma errada. Foi É porque eu não falei. questionei. Eu não falei, pô, não entendi. Como que é isso? Às vezes eu só falei, concordei, beleza. Então, ó, tá aí desafio. Não 7 culpar os dias. outros, não dar justificativas por algo que deveria fazer, mas não fez, e não reclamar por 7 fucking dias. É isso aí, tá lançado. E a declaração pra gente fechar com chave de ouro, Renan? Tem uma declaração de hoje, todo final de podcast, a gente sempre tem uma declaração a fazer, né? Pra Nossa. potencializar os nossos pensamentos. Antes da declaração, lembra o seguinte, galera. Você pode ser uma vítima ou você pode ser rico. Mas nunca as duas coisas. Aí, Escolhe de que lado você quer estar. top. Show? Declaração. E aí lembra do como é que a gente tem que falar a declaração, né? Energia, isso aí, com energia e alto astral. Eu mesmo crio o meu negócio. Não é um negócio, tô com um negócio na cabeça. É. né? Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Massa. Então, vocês criam, eu crio o meu, vocês criam o de vocês. Cada um cria o seu e a amizade continua. É isso Massa. aí, show de bola, Renan. Massa, esse livro é muito top, né, cara? Cara, é muita reflexão aqui que dá pra gente ficar horas e horas falando, e a gente falou só do primeiro princípio, né? Então, já fica aí um convite para você não perder os próximos capítulos desses podcasts que a gente está fazendo, desses episódios sobre o livro O Segredo da Mente Milionária, beleza? E você que está assistindo e está ouvindo, vou deixar aqui na descrição o link para você seguir o Renan na rede social dele, no Instagram. Se quiser perguntar, tirar alguma dúvida, aproveita e já segue. Você que está ouvindo e que está assistindo, aproveita e segue também a gente. Tem como seguir no Spotify e no YouTube aqui do Profadcast, beleza? E aproveita e compartilha este episódio. Compartilha, sabe aquela pessoa que está precisando tomar um tapa na cara, mas com amor? Então, esse episódio aqui vai ser... Ter uma mente milionária e sair do vitimismo, né? É isso aí, ter uma mente milionária e sair do vitimismo. Esse episódio aqui vai cair como uma água, beleza? E, galera, é isso, aproveita, compartilha e até o nosso próximo episódio. Peraí. Muita Cai com o quê? produtividade. Acho que eu... O cara quer te zoar. Quer me zoar, ele Cai não como quer deixar água, final. Você tá aprendendo com o Renan a Mas fazer a água, é que você não entende, mas a água quando cai, ela cai com uma facilidade, por quê? Por causa E é melhor não explicar. da não. gravidade. Então a água ela pode cai falar, com uma receba! facilidade. Ela cai com uma facilidade. Eu Então, escutava meu avô esse falando cai como episódio... uma luva. Receba! Também. Mas a água, ela cai com uma certa facilidade. Então vai cair com uma ele tá se facilidade justificando? Qual é o ponto que ele na tá vida fazendo da aqui? pessoa, entendeu? Deixa eu ver aqui qual é. Ele tá o quê? Não, rapaz. Se ó, justificando ó. a todo momento. Tá vendo? Mas eu não... Foi intencional isso Quem aqui, Diego. quem justifica é porque cometeu um erro. Eu não cometi um erro, então não tô me justificando. Pior ainda, filho. Então, melhor aí. Ou você é vítima ou você é rico. Aqui, tá vendo? Tô sendo vítima aqui de uma acusação injusta, Tá mas vendo? Por tudo isso que não é bem. rico ainda. Quando ele entender e falar, pô, eu mudei. É verdade. Mesmo que, tipo, é o famoso, vou dar uma dica pra vocês. Toda vez que alguém falar alguma coisa Ele pra acha que eu não vocês sou rico. que vocês não concordem, você fala assim pra ele, ó. Obrigado por compartilhar. Obrigado por compartilhar, Renan. Viu? Isso aqui é tipo assim, ó. Ah, vai se... Entendeu? Tipo, se você sabe que tá certo, o que adianta justificar? Só vai se fazer de vítima aqui, entendeu? Então, tá aí. Isso aqui não foi ensaiado, mas Nem um foi uma pouco. boa prática aqui pra gente ver. É intuitivo quando a gente faz alguma coisa. Eu fiz proposital, mas eu não esperava que ele ia fazer tanta... Caiu demais, não cai nada, mas é isso aí. Não ganhei nada, ainda tá. Ainda tô ali brigando. Galera, com esse alto astral que a gente finaliza esse podcast. Um grande abraço, muita produtividade financeira pra você e... Bora evoluir e parar de ser vítima.